versículo 21 em diante. Em nome de Jesus. Achou? Em nome de Jesus. Fala comigo assim: eu creio que a vitória vai chegar nas minhas mãos. Em nome de Jesus. Daniel capítulo 2, versículo 21, fala assim: ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência ao inteligente, ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Amém? Aí está essa palavra. Fala comigo e diz: Senhor Jesus, fala comigo agora nessa palavra. Estou precisando de ouvir a tua voz. Amém? Olha só esta palavra que o Espírito Santo preparou na sua vida. Que na verdade Daniel, o grande profeta, Daniel era um homem de Deus, e Daniel tinha o dom de discernimento, trect. E a Bíblia nos revela que o rei Nabucodonosor teve um sonho, e esse sonho que ele teve, ele precisava que alguém interpretasse esse sonho, e esse sonho mexeu muito com a alma do rei, e esse rei estava com a alma perturbada, né? Porque o sonho mexeu com a cabeça do rei. O sonho mexeu com a alma do rei. E agora, esse rei, ele faz uma convocação para que venha até ele pessoas que possam dar um intérprete desse sonho. Entendeu como é que é? Ele chama adivinhos, pessoas que possam declarar esse sonho para ele. Mas ninguém pôde explicar para ele aquele sonho que ele teve. Mas a Bíblia nos revela que Daniel foi chamado. Daniel pediu um tempo para o rei, para que Daniel, amém, tivesse, amém, um intérprete desse sonho. E o que aconteceu? Depois desse sonho revelado para Daniel, que Daniel teve um intérprete, um discernimento desse sonho, Daniel, ele falou no versículo 19, olha só: então foi revelado o segredo a Daniel. O segredo do sonho do rei foi revelado a Daniel. Agora Daniel, ele está alegre, ele está com a alma feliz, porque o segredo foi revelado. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: bendito o nome de Deus para todo sempre, porque Ele é a sabedoria e a força. Na verdade, Daniel reconheceu que Deus é a sabedoria. Amém? Que só Deus poderia revelar a todo o segredo, né? O segredo que estava na cabeça do rei, o segredo que o rei queria um discernimento. Tem certo segredo que não é revelado para qualquer pessoa. Existem pessoas específicas, profetas,
que Deus revela para eles um segredo do sonho de alguém, um segredo do que Deus quer fazer na tua vida. E nessa mesma palavra, no versículo 22, ele revela o profundo e o escondido. Quem falou isso? O próprio Daniel. Daniel falou assim: ele revela o profundo e o escondido. Mas por que o escondido? Porque esse escondido estava no coração do rei. Amém? Só o rei sabia o que ele tinha sonhado. Só o rei sabia o que estava acontecendo na sua vida. Amém? E Deus, na verdade, deu um sonho para esse rei, para mostrar para esse rei que há um Deus no céu e na terra. Há um Deus de Daniel. Há um Deus todo-poderoso aqui na terra. E hoje em dia não é diferente. Porque hoje também Deus revela o profundo e o escondido. Na terra ainda tem profetas, homens e mulheres que Deus usa através da revelação, através do dom de revelação. Amém? Esse dom não é porque a pessoa quer ser ousado, não é coisa da cabeça da pessoa. Esse dom é um dom que lhe dá parte do próprio Deus. É o Deus que traz o dom para os seus profetas aqui na terra. Então olha só, o Espírito Santo, ele tem capacidade de revelar o que está escondido no seu coração. O Espírito Santo tem capacidade de revelar o que vai suceder no Brasil no dia do amanhã. O Espírito Santo, ele tem capacidade para revelar o que está escondido no meio político aqui na terra. Para você ver o poder que há nas mãos de Deus. Amém? E muitas pessoas, elas não conhecem ainda o poder de Deus, o poder do grande Deus. Ontem mesmo eu fui orar, amém, para uma família lá no Interlagos, e ali chegou duas mulheres querendo uma oração. Aí, orando por elas, Deus começou a revelar o profundo e o escondido no coração delas. E uma daquelas mulheres, uma jovem, que essa jovem ficava vermelha da cor de uma maçã, bem vermelha. Mas por quê? Porque ela estava vendo que Deus estava falando, que Deus estava revelando o que estava escondido na alma dela. Só ela e a mãe dela sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia, né? As pessoas da casa mais ou menos sabiam, mas foi muita profundeza da maneira que Deus estava falando. Então, para você ver que o nosso Deus, amém, ele revela o escondido. Ele sabe exatamente o que se passa com você. Ele sabe o que se passa na sua cabeça quando você está com a cabeça do seu travesseiro à noite. Ele olha para você, ele fala assim: lá está a minha serva, lá está meu servo com os seus segredos, lá está aquela mulher com os seus segredos, lá está aquele homem com os seus segredos. E ninguém sabe, nem um homem nem uma mulher na terra sabe o que se passa com você. Ninguém sabe, mas Deus sabe, Jesus sabe, o Espírito Santo sabe o que se passa com você, no calado, no escondido. Amém? Esse rei Nabucodonosor teve esse sonho, e ninguém podia revelar para ele,
chamaram tanta gente, chamaram os encantadores, chamaram os astrólogos, chamaram adivinhos, chamaram pessoas para revelar o segredo, mas ninguém teve a capacidade de revelar o segredo para o rei Nabucodonosor. Amém? A não ser Daniel. Mas por que Daniel revelou o segredo? Deus revelou o segredo para Daniel. Daniel entrou no processo de oração. E quando Daniel entrou em processo de oração, ele começou a orar. Deus trouxe o discernimento do Senhor Rei para Daniel. Aí Daniel glorificou a Deus, louvou a Deus, porque agora Daniel vai poder passar para o rei, amém, aquilo que o rei tinha sonhado, né? E agora, daí em diante, na partir que Daniel começa a revelar o segredo do rei, a vida do rei muda, começa a mudar, começa a pegar outro rumo de vida. Mas por quê? Porque é assim. Quando Deus dá um sonho para o homem, esse sonho é uma revelação futura. Amém? Alguma mudança vai acontecer. Quem crê assim? Amém? Amém? Alguma mudança vai acontecer. Quando Deus dá um sonho, dá uma revelação para o profeta. Quando Deus dá uma profecia para o profeta passar para você, alguma coisa vai mudar. Algo vai mudar. Que na verdade, o nosso Deus, além de revelar o profundo é escondido, Ele cumpre com a sua palavra. Ele cumpre com a sua promessa. Ele fala, Ele faz. Amém? A Jesus, eu tenho quase 30 anos que eu entrego a revelação do Espírito Santo de Deus. Até hoje eu nunca vi uma revelação deixar de se cumprir. Mas por quê? Porque é o Espírito Santo que revela. É Deus que revela todos os segredos. Amém? Todos os segredos. Às vezes as pessoas chegam na igreja cheias de segredos. Aí o Espírito Santo começa a revelar. Aí Deus começa a mostrar. Aí alguém fala assim, como ele sabe? Como ele sabe? Né? Que mistério é esse? Muitos não entendem que é o Espírito Santo que está revelando. Outros já entendem, né? Existem pessoas que entendem, existem outras pessoas que não entendem, que é o Espírito Santo que revela todas as coisas. Amém? E nada fica desapercebido diante do nosso Deus. E uma outra coisa, o nosso Deus, Ele não envergonha os seus filhos aqui na terra. Quando é para puxar a orelha, Deus tem a sua maneira, o seu jeito para puxar a orelha. Ele jamais vai te envergonhar diante do mundo. Ele jamais vai chegar e vai apontar o dedo para você no meio de todo mundo para te envergonhar de maneira alguma. Amém? Deus tem a sua maneira, porque Daniel, ele reconhece que Deus é sábio. A sabedoria pertence a Deus, a inteligência pertence a Deus, e verdadeiramente o nosso Deus é sábio, ele é inteligente. Para você ver, amém, que Daniel, no calado, Daniel ele foi falar com Deus. Na hora que Daniel foi informado, amém, que o rei teve um sonho e que algumas pessoas poderiam morrer por não revelar o segredo ao rei. Sabia que o rei decretou que morreria todas as pessoas que não declarasse os seus sonhos, o segredo dos seus sonhos. E Daniel ficou sabendo
para o rei. E um tempo foi dado para Daniel. E nesse tempo que Daniel recebeu, Daniel começa a orar. Daniel começa a buscar a Deus. E naquela oração, agora o Espírito de Deus traz o discernimento para Daniel. Aí Daniel, ele se apresenta perante o rei. E aí Daniel começa, amém, revelar para o rei o seu sonho, do começo ao fim. Amém? Ele começa a trazer à tona o que estava guardado no coração do rei. O rei tem um sonho, só que o rei não sabia o que significava. O rei não sabia o discernimento do sonho que ele teve. Ele precisou de Daniel, amém, para discernir o sonho. Você sabe que todo sonho tem um discernimento. Você sabe que todos os sonhos têm um intérprete. Amém? E nem todo mundo entende de sonho. Nem todo mundo sabe o significado de um sonho. Mas aquela pessoa que tem o Espírito de Deus na vida dela ou na vida dele, esse tem um intérprete. Esse tem um discernimento. E Deus, na verdade, Deus usa cada um, amém, de maneiras diferentes. Quem diz assim? Amém? Aí fala aqui, olha só por aqui, verso 22. Ele revela o profundo escondido e conhece o que está em trevas. Ele conhece o que está em trevas. Ele sabe quem está na luz e quem está nas trevas. Ele conhece, amém, o homem por dentro e por fora. Ele sabe o que o homem é capaz e o que o homem não é capaz. Ele sabe. Mas porque ele sabe que a nossa vida para Deus é muito visível para Deus. Amém? Ele olha dentro da nossa alma. Ele olha dentro de você. Ele vê dentro de você o que você é capaz. O que você é capaz de fazer. O que você não é capaz de fazer. Ele é assim. O nosso Deus, Jesus, Ele conhece toda a sua capacidade. Amém? E Daniel, ele era um profeta capaz. Daniel era um profeta completamente tomado pelo Espírito de Deus na terra. Então ele era um homem capaz. Amém? E hoje também existe homens e mulheres capazes. Outra coisa, verso 21. Ele muda os tempos e as horas. Ele muda o tempo e as horas. O seu tempo não é o tempo de Deus. As suas horas não é as horas de Deus. Mas o tempo de Deus é o nosso tempo. As horas de Deus é as nossas horas. E quantas pessoas que não entendem isso? Ela acha que Deus tem que entregar nas mãos dela o que ela quer no tempo dela ou na hora dela. Mas você vê que no verso 21 fala assim: ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Entendeu como que é? As horas e o tempo, o dia, o mês, o ano, e está nas mãos dele. Ele dá inteligência, amém, aos sábios. Ele dá ciência, a inteligência aos sábios. Mas quem são os sábios? Os sábios é todos aqueles que buscam Deus. É todas aquelas pessoas que têm o Espírito